Boa tarde, pessoal. Nossa aula hoje tem início com a correção da atividade de ontem, da página 140. Então, nessa página, nós entendemos um pouco mais sobre a cadeia alimentar. Entendemos o quê? Que nós temos os produtores, né, que são os vegetais, as algas, que produzem o seu próprio alimento a partir da luz do sol, certo? E depois disso, tem os consumidores, que de acordo com a sequência que eles tem na cadeia alimentar, vai ser o nome que ele vai receber, se é consumidor secundário, terciário e tudo mais, secundário. Então, o que acontece é o seguinte, nós vimos na página seguinte aqui, na página 141, dois exemplos de uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar no mundo aquático. Nós vimos aí no primeiro a árvore que recebe a luz do sol e ela produz o seu próprio alimento. Depois nós podemos verificar o gafanhoto como consumidor primário, passarinho como secundário, a jaguatirica como terciário. E temos os fungos e as bactérias, que elas são as decompositoras, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, na cadeia alimentar aquática, certo? É o mesmo processo em meios diferentes, mas é o mesmo processo, certo? Depois a atividade tinha aqui, ó, no diálogo com o texto. A cadeia alimentar é a interação para a troca de energia que ocorre entre um ser vivo e outro ser vivo. Os vegetais ou algas são chamados de seres produtores, pois produzem seu alimento a partir da luz solar. Então, por que eles são produtores? Porque eles não dependem. Os animais eles têm que comer alguma coisa para poder sobreviver, certo? Eles precisam se alimentar. A árvore, as algas, os vegetais não. Eles recebem a luz do sol e eles fabricam o seu próprio alimento, certo? Então aqui, ó, explique essa relação, exemplificando a partir dos seres produtores da cadeia alimentar. Então essa atividade é assim, pessoal, o que acontece é o seguinte, os seres vivos, a resposta é essa, os seres vivos, eles dependem uns dos outros na busca do alimento. Então a cadeia alimentar, ela começa com o vegetal, que é o produtor, né? E depois os seres consumidores, que se alimentam de outros seres vivos, entram em ação. Então, o que acontece? Tem lá os seres produtores, que são os vegetais, vem um consumidor primário e se alimenta desse vegetal, certo? Então, nisso, ele passa a ser o consumidor primário. E assim, consequentemente. Então, essa resposta tem que ser nesse sentido, que a cadeia alimentar, ela começa com o vegetal, que é o produtor, e depois tem os seres que são consumidores, que alimentam dos outros seres vivos, certo? Agora aqui, decifre a carta enigmática e reescreva nas linhas a seguir. Essa atividade, pessoal, então ficou. O grilo verde curtia o sol enquanto comia uma folha. O sapo estava de olho no grilo. Deu um pulo e papou o grilo. O sapo resolveu dormir debaixo de uma árvore, mas de repente apareceu uma cobra que comeu o sapo. O gavião vinha voando quando viu a cobra, que se transformou em seu almoço. Certo? Essa é a correção da letra B. A 2 da página 143 é o seguinte, é o que nós dissemos ali na aula anterior. Vocês teriam o quê? Que observar a imagem e escrever qual que é a função que cada ser vivo desempenha nessa cadeia alimentar. Então aí, pessoal, eles estão o quê? Eles estão na sequência, certo? Nós temos aqui o produtor, a alga. Depois aqui nós temos o consumidor, aqui ó, produtor, certo? Depois aqui, consumidor primário, consumidor secundário e o consumidor terciário, certo? Então, embaixo aí desse balãozinho, vocês têm que colocar produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. A mesma coisa aqui na parte de baixo, pessoal.
nós temos aqui o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, certo? Aqui, qual elo que está faltando nas cadeias alimentares? Então, pessoal, lá na outra página, nós vimos o que, ó? A cadeia alimentar tem o quê? Tem aqui o vegetal, tem os consumidores primário, secundário e terciário. Só que aqui vocês podem verificar que tem o quê? Também os fungos e as bactérias, que vão fazer a decomposição desse animal que morreu e tudo mais. Então, nessa atividade aqui, ó, o que está faltando é o seguinte, nós vemos aqui produtor, consumidor primário, secundário e terciário, mas nessa imagem não tem os decompositores. Então, qual que é o elo que está faltando nessas cadeias alimentares? A resposta dessa atividade aqui, dessa daqui, qual que é o elo? São os seres decompositores. Então, o que é o elo que está faltando? São os seres decompositores. Já nessa próxima página, na 144, qual a importância desses seres vivos nas cadeias alimentares? A resposta é a seguinte, então não precisa ser exatamente como eu estou dizendo, tem que ser nesse sentido, vocês têm que analisar para ver se a resposta de vocês está parecida com a que eu vou passar agora, certo? Então, nesse caso, pessoal, os seres decompositores, eles são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar, porque eles se alimentam da matéria em decomposição desses seres mortos, porque com isso a intenção é obter nutriente e energia. Então, nesse processo, eles transformam a matéria orgânica, né, o animal, em matéria inorgânica, que ela será utilizada pelos produtores, recomeçando o ciclo. Então, são eles o quê? Os fungos, as bactérias. Então, o ciclo começa como, pessoal? Por que eles são tão importantes? Por isso que eles vão fazer essa decomposição, um determinado animal morreu. Então, o que acontece? Os fungos, as bactérias, eles vão lá, vão se alimentar dessa matéria orgânica, vão fazer a decomposição desse animal, desse ser morto, certo? Com isso, eles vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica é a que é utilizada pelos produtores, ou seja, pelos vegetais, que precisam também dessa matéria inorgânica, precisam do sol para recomeçar o ciclo. Por que é um ciclo, pessoal? Começa com os produtores, vai indo em todos os consumidores, a partir do momento que um determinado momento esse consumidor morre, vai lá, os fungos, eles vão lá pegar e transformar esse material nesse material inorgânico para poder servir de nutriente para os vegetais. Então, é um ciclo, começa com os produtores, ele vai até os consumidores e volta, certo? Por isso que é um ciclo. Agora aqui na 3. Em todos os ambientes naturais há produtores, consumidores e decompositores, e eles estão em interação permanente. Analise o esquema e marque a alternativa correta. Então, essa alternativa correta aqui, pessoal, é a primeira, que é a letra A. Vai ficar o quê? O 1 são os decompositores, 2 são os produtores e 3 são os consumidores, certo? Lembrando que eu falei que aqui poderia não estar na sequência, porque na sequência é o quê? São os produtores primeiro, só que aqui foi invertida a ordem para que vocês tenham o conhecimento do que é, qual que é a função de cada coisa aqui, do produtor, do consumidor e tudo mais, certo? Então, a 3, a resposta é a letra A. Nesse, pessoal, é o seguinte, na 4. Para melhor entender como ocorre o ciclo da vida na natureza, observe a sequência da imagem abaixo. Depois escreva em cada quadro o que acontece e o que torna esse ciclo interminável. Nós já dissemos aqui que é um ciclo, por isso que ele nunca vai terminar, certo? É um ciclo para que porque a natureza seja mantida. Então, aqui na letra A, os animais, aqui ó, na letra A, nós temos aqui o passarinho, certo? Vivo ali. Os animais maiores
após mortos, eles são decompostos por fungos e bactérias. Então, a letra A, os animais maiores, após mortos, serão decompostos por fungos e bactérias, certo? Na letra B, os pássaros servem de alimento para os animais maiores, certo? Então, os pássaros servem de alimento para os outros animais maiores. Essa é a letra B. A letra C, pessoal. Os animais maiores, após mortos, serão decompostos por fungos e bactérias, certo? Essa é a letra C. Na letra D, o vegetal produz o seu próprio alimento, certo? Então, essas são as respostas da atividade de ontem, pessoal. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que eu oriento vocês, tá bom?